Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou eu novamente, Dr. Paulo Egídio, voltando a falar sobre o posicionamento dos cilindros da prótese peniana. Se você não assistiu o vídeo anterior, clique aqui. Então eu falei sobre o posicionamento na base interna, posicionamento na parte pendular do pênis e agora vou falar sobre o posicionamento na extremidade do cilindro na glande, para apoiar a glande, para ter uma boa simetria da glande e boa firmeza da glande. O que é isso? O nosso corpo cavernoso, na sua extremidade, ele vai até a extremidade debaixo da glande, ele termina aqui debaixo da glande. Então, o cilindro necessariamente não pode parar aqui, senão a glande fica sem firmeza, a glande fica caída. O cilindro tem que ir até a extremidade, de um lado e de outro. Agora, algum caso de fibrose na extremidade, essa extremidade fica afinada. Então, é impossível o cilindro chegar até essa extremidade, se não for reconstruída essa extremidade. Essa inspeção, na hora de colocar o implante, o acesso subcoronal na ponta do pênis e a inspeção da ponta permite eu avaliar como eu vou posicionar esses cilindros na sua extremidade distal. O cilindro mais calibroso para o corpo do pênis, eventualmente o calibre dele não chega até a extremidade, porque aqui é afinado. Eu tenho que reconstruir essa extremidade para o cilindro mais calibroso chegar adequadamente até ela e a glande não ficar caída. O que não recomendo é escolher um cilindro mais fino, só porque a extremidade dele é fina e vai chegar até a extremidade da glande. Porém, o cilindro fino, ele tem duas considerações inadequadas. O corpo do pênis não dá boa firmeza para um pênis mais longo e vocês podem observar aqui essas duas extremidades, a mais fina, essas duas extremidades, ó, esse é uma ponta fina, uma ponta mais romba, tipo o formato do meu dedo. Esse ponta fina é mais fácil chegar à extremidade da glande. Porém, a ponta fina, ela tem mais facilidade de perfurar essa extremidade. Então, eu sempre prefiro a ponta mais romba, tipo a ponta do meu dedo. Para quê? Para que eu evite ficar forçando a ponta do pênis. Uma outra questão importante: como eu inspeciono essa extremidade sob visão, se eu sinto na hora de criar esse espaço que ali está estreitado, eu vou fazer a reconstrução para que o cilindro chegue até a extremidade e não pare aqui, dos dois lados, porque às vezes um cilindro chega bem de um lado e o outro não chega, fica assimétrico. Então, se eu reconstruo, eu vou permitir que os dois cilindros fiquem simétricos, o mais simétrico possível. Um pouquinho de assimetria é aceitável, mas é permitir o mais simétrico possível. Aqui eu estou dando um exemplo de colocar o cilindro e ir até a extremidade, porque se o cilindro parar antes, essa ponta fica instável. O cilindro tem que vir até essa extremidade aqui da glande, ó. Tem que vir até o final da extremidade para ter boa firmeza e ancoragem dessa glande. Senão a glande ficaria caída. Agora, se de um lado chega bem, do outro não, eu vou fazer a reconstrução de calibre distal para os dois lados ficarem simétricos e a glande ficar firme. Uma outra consideração: se essa extremidade é fina para suportar o cilindro, uma vez eu colocando os dois cilindros sob visão, eu posiciono os dois na extremidade para dar firmeza na glande, mas eu faço ancoragem do cilindro, um cilindro com o outro, eu fixo na estrutura do pênis, com um fio aqui, outro fio aqui, outro fio. Então, quando eu forço esse cilindro na extremidade, eu não estou forçando a extremidade, porque essa ancoragem aqui que segura o cilindro na posição e eu não forço a extremidade distal para prevenir extrusão, para prevenir ele sair da posição, para prevenir deslocamento. E com isso eu aumento a chance de você ter uma satisfação e não ter o deslocamento que exigiria novas cirurgias. Como eu defino a necessidade da ancoragem, da fixação do cilindro para que ela não force a ponta? Pela inspeção dos seus tecidos. Então, esse acesso da ponta do pênis sob visão, que o acesso subcoronal
oferece com muita facilidade, permite eu tomar a decisão no intraoperatório da necessidade ou não de fixação desses cilindros distais. E com isso, mantendo o bom posicionamento deles e evitando deslocamento, não só para a uretra, machucar a uretra, como para a lateral e ficar os cilindros deslocados para a lateral, assim, na extremidade da glande. O ideal é que ele sempre fique mediano para suportar a glande e não ter deslocamentos laterais, e muito menos para baixo para machucar a uretra. A inspeção dos tecidos do pênis que vão suportar o cilindro, seja cilindro maleável ou inflável, essa inspeção não é só sob visão ocular, mas na palpação, palpando o tecido para ver se esse tecido é grosso ou não. Como eu acesso a ponta do pênis sob visão, eu acesso como são esses tecidos, mas também eu posso sentir, palpar esse tecido para ver o quão grosso ele é, o quão fino ele é, para ver se eu preciso ancorar os cilindros ou se ele tem um bom tecido grosso que suportaria os cilindros sem ancoragem. Com isso, eu tenho não só o posicionamento, a ancoragem para evitar que ele saia da posição, a simetria dos cilindros para dar firmeza na glande, e com isso eu vou ter uma glande firme, sem ficar caída, e boa resistência penetrativa sem dobrar. Então, a extremidade, eu falei da extremidade da ponta. Então eu falei da extremidade da ponta. Como vocês podem ver aqui, ó, a extremidade do corpo cavernoso é essa. Então o cilindro, ele tem que vir até essa extremidade. A glande, que esse chapéu, ele veste essa extremidade. Então, o cilindro chegar até a extremidade aqui é fundamental para dar suporte à glande. O que eu estou mostrando aqui, na verdade, é uma estrutura anatômica. Isso tá tudo conectado. E para explicar para vocês que a cabeça do pênis, o chapéu do pênis, a glande, é um prolongamento do canal do xixi, da uretra. E aqui ele forma esse chapéu que veste essa ponta do pênis aqui, os corpos cavernosos. Por isso que isso já vem acoplado. Eu só estou mostrando aqui para vocês separadamente, para vocês entenderem que é importante o cilindro chegar até essa extremidade para dar apoio a essa glande, a esse chapéu que já está conectado a essa extremidade. Para finalizar, eu vou fazer uma analogia que facilita o seu entendimento com um chapéu, uma touca adequado à nossa cabeça. Faço uma analogia que a minha cabeça, a sua cabeça, é o final do corpo cavernoso. O implante tem que vir até esse final, no final da cabeça. O chapéu e a touca, ele vai ficar adequado à minha cabeça se ele ficar bem ajustado. Por isso, a extremidade do implante não só chegar no final do corpo cavernoso para suportar o chapéu, se chega antes, o chapéu fica sem firmeza. Então eu tenho que chegar até a extremidade para que o chapéu se ajuste à minha cabeça e fique firme, não se movimente. Essa que é a explicação do quão importante é ajustar a extremidade do cilindro, a extremidade do corpo cavernoso, para que eu dê suporte à glande que seria o chapéu. Com isso, eu adequando isso de forma bem ajustada e na extremidade, essa touca vai ficar firme, não cai. Do contrário, se mal ajustado, a glande fica caída, fica instável, sem firmeza, porque não tem um suporte entre a cabeça para o tamanho do chapéu. Então, para poder finalizar, o implante adequado de uma prótese peniana não é só a introdução de um cilindro. Vocês puderam ver as variantes desde a base, da parte do corpo pendular do pênis à extremidade. Esse bom posicionamento, essa boa distribuição nos tecidos penianos é fundamental não só para adequar a parte estética, que seria um pênis de maior tamanho e calibre, mas também adequar a parte funcional, porque o nosso objetivo com o implante de uma prótese peniana é oferecer o melhor tamanho, melhor calibre e melhor funcionalidade, que é a rigidez vertical. Foi para isso que foi colocado um implante, foi indicado um implante para você. Então, respeitar essa anatomia, a reconstrução dos tecidos, análise do aspecto do tecido, a melhor escolha do cilindro para cada anatomia de cada paciente, o melhor calibre do cilindro, usar, de preferência, não usar extensores, ou se usar o mínimo de extensor escolhendo o implante
de maior tamanho com a parte inflável. Se for um maleável, escolher um maleável com ponta romba, não ponta fina. Ajuste dos tecidos na ponta para que o implante chegue até a extremidade. Inspeção do tecido na ponta, porque se esse tecido é fino, não é tipo uma pele grossa, um calo, é muito fininho, e isso varia de paciente para paciente, como é que ele vai suportar o cilindro na posição? Então, nesse caso da inspeção, eu defino o melhor cilindro, ponta romba, melhor posicionamento e a fixação do cilindro para não forçar a ponta. Eu travo o cilindro na estrutura do pênis e não deixo forçar a ponta. Quanto à esponja do pênis, você tem uma ereção residual, na grande maioria dos casos, em maior ou menor escala, na hora de um implante. Então, se eu preservar a esponja, soltando a fixação dela e só abaixando e colocando o cilindro, com a melhor preservação da esponja, eu vou deixar, quando você se excitar e ter um enchimento complementar dessa esponja, essa esponja também vai ajudar a estabilizar esses cilindros na posição, além de um melhor calibre do pênis na hora que você se excita, melhor aquecimento e estabilidade dos cilindros na parte pendular do pênis. Então, todas essas variantes, além de outras que eu não comentei por ser muito aspecto cirúrgico e técnico, vocês podem ver que fazer um bom implante depende do cuidado de todas essas variáveis, depende da anatomia de cada paciente, da experiência do cirurgião, de ter todos os implantes disponíveis em sala cirúrgica para você escolher o que melhor se adequa a cada caso, e com isso você vai ter um resultado de um implante de uma prótese peniana muitas vezes superior, e não é só introduzir um cilindro dentro do pênis. Isso é um misto de experiência, de arte na colocação do implante e de engenharia, de biomecânica. O cirurgião precisa conhecer cada cilindro fora do corpo em estudo laboratorial, como eles funcionam, porque eu vou escolher um cilindro que é melhor para cada anatomia de paciente. Eu não me prendo a uma marca de cilindro, eu me prendo o que é melhor para cada paciente. Então eu preciso conhecer o cilindro, preciso conhecer como o fabricante faz, qual é a resistência vertical de cada cilindro, qual é a extremidade desse cilindro, se a base tem resistência ou não tem, porque tem cilindros que eu não implanto, porque eles não oferecem as características que eu preciso do ponto de vista biomecânico para ter o melhor resultado na hora do implante. Então, esse misto de ciência, arte, engenharia biomecânica vai oferecer para você seguramente uma melhor qualidade de um implante que te traga o máximo de satisfação possível com esse implante. Se você ainda tem dúvidas ou está pensando em colocar uma prótese peniana, saber de todas essas variantes e detalhes é essencial para entender como ter um melhor resultado com o implante de uma prótese peniana. Se ainda restou alguma dúvida ou quer conversar e esclarecer outras dúvidas que apareceram, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Vai ser um prazer te orientar. Conte comigo, estamos juntos!